O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Quando nós falamos em obsessão, na nossa tradição espírita, nós normalmente queremos dizer a influência de um espírito desencarnado por sobre um espírito encarnado, por sobre nós. A falta de conhecimento sobre a realidade espiritual conduz o espírito, enquanto encarnado, a se agarrar mais nas coisas do mundo material, ao dinheiro, aos prazeres do mundo material, às pessoas e tudo mais. Então, esse desconhecimento conduz o espírito a pensar que ele só vive uma vida. A vida material convida o espírito a fazer uma incursão espiritual de profundidade. No tempo de Jesus, havia um movimento dos saduceus, criado por Sadoc, que nasceu 200 anos antes de Jesus de Nazaré, de conduzir o pensamento materialista, de agarramento às coisas materiais, porque a ideia era assim: só vivemos esta vida, temos que gozar todos os prazeres do mundo agora. A busca na satisfação dos prazeres se torna um problema quando você entra no imperialismo do eu. Quando você pensa só em você mesmo em detrimento dos seus colegas, amigos, familiares, irmãos, parentes, etc. O prazer deixa de ser prazer para ser um tirano da alma. A pessoa está sentada sobre um cavalo, mas ela não tem as rédeas. É o cavalo que a conduz, não é ela quem conduz o cavalo. Por exemplo, quando você se sente insatisfeito, existem várias situações que a gente usa para disfarçar. Então você tem um desequilíbrio e você quer produzir esse equilíbrio. Uma das formas mais comuns da gente compensar a frustração chama-se compensação. O nome é compensação. Por exemplo, você tem insatisfação sexual. Se sente incapaz de lidar com isso. Comer bolo de chocolate é muito agradável, é muito gostoso. Então, toda vez que você sofre de insatisfação sexual, você come bolo. O vazio interior faz-nos buscar no exterior uma proposta de compensação. Quando eu não tenho o afeto que eu deveria dispor da minha mãe, do meu pai enquanto criança, eu me lanço para a comida, numa perspectiva de compensação. Os prazeres materiais acabam deixando a pessoa tão enceguecida por aquela necessidade, e cada vez mais ela vai precisando de novos fatos, de novas sensações, há um crescimento de necessidade física, e quando a pessoa se apercebe em alguma altura da sua vida, ela já está adoecida. Nós vemos pessoas, por exemplo, que fazem tantas plásticas que se tornam pessoas deformadas, mas continuam fazendo. Pessoas que acham que a quantidade de sexo é mais importante que a qualidade da sexualidade vinculada ao querer bem, à afetividade, ao amor. Um dos primeiros sintomas da depressão é a incapacidade de sentir prazer. A frigidez feminina, a impotência masculina, a falta de prazer em qualquer âmbito é indicador de patologia. Então o prazer, antes de mais nada, ele é um constituinte natural. Ele é uma estruturação desejável do psiquismo. Não houvesse o prazer, não haveria progresso. Então é natural o prazer. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 712, ele pergunta sobre a tentação. Por que Deus permitiu a tentação? E os Espíritos respondem que a tentação serve-nos para que nós possamos desenvolver. É através da tentação de possuirmos um carro ou um trabalho melhor, aquilo vai fazer com que cada um de nós possamos evoluir. Então, a tentação está dentro dos requisitos da nossa evolução espiritual. Mas nós levamos a essa tentação e a aquisição das coisas materiais muito mais à frente, ou desejamos muito mais do que a conquista espiritual. Quando é que um prazer ele se torna uma preocupação?
ou ele deve se tornar uma preocupação? Quando ele subverte o sistema de recompensa cerebral, quando existe um excesso de dopamina, quando ele é exageradamente estimulado, por exemplo, através das drogas. Quantos estão nas drogas? No prazer que as drogas oferecem numa dada instância, seja o álcool, seja as drogas socialmente não aceitas, e fazem disso uma tentativa de resolver prazeres da alma que se ausentaram em função de uma psicodinâmica existencial. Então, para ficar zen, fazem uso de uma droga que tem um efeito ansiolítico. Para sair de uma estrutura de apatia interna decorrente de problemas não resolvidos internos, lança a mão de uma droga estimulante. É por isso que ao invés da pessoa ir para casa assistir um filme, passear de mão com a namorada no parque, dar um passeio pela rua, fazer um esporte, ela cheira cocaína. E isso substitui todas as outras coisas. Se ela tinha prazer em trabalhar, agora ela fuma maconha. A maconha estimula a dopamina e ela não precisa trabalhar. Ela vai ficar em casa porque a maconha vai substituir aquela iniciativa, aquela vontade pelo trabalho. E assim, muitas drogas que nós usamos com o objetivo de nos dar bem-estar, elas passam a se tornar essenciais para o nosso bem-estar. Então, você toma uma droga que inibe, por exemplo, a angústia. Só que essa angústia ou a ausência dela é mediada por neurotransmissores. Quando você substitui com a droga, esse neurotransmissor deixa de ser produzido. Quando você deixa de usar, vem um rebote. Então você usou para controlar a sua angústia. Deixou de usar, a angústia ficou maior. Aí você vai ter que tomar uma dose maior para compensar isso e ainda te dar a mesma sensação. Aí você vai aumentando a dose até você morrer de overdose. A juventude tem sido dizimada ao longo dos anos com as várias situações de overdose. Desde o festival de Woodstock, quando nós ficamos conhecendo os 3 J's, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, que faleceram todos aos 27 anos de idade, e agora também, curiosamente, aos 27 anos de idade, mais recentemente, a Amy Winehouse, essa moça que aos 27 anos também por morte em overdose. Então, nós vemos que as drogas entraram na nossa sociedade, na nossa cultura, principalmente dos anos 60 para cá, trazendo esse dano imensurável, né? Fazendo com que toda uma geração ela viesse a ter uma busca excessiva de prazer. Então, exteriormente, buscamos os prazeres como forma de fazer um contraponto com necessidades mais profundas, que não estão sendo atendidas. Quais são os exemplos que estão sendo dados, né, de vaidade, de beleza, de perfeição? Particularmente através de um sentimento que, dentre outros, talvez seja o mais perigoso para os processos de fascinação, que é a vaidade. E existe os compulsivos, né? Os dependentes de amor e sexo. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. Em todas as épocas, o ser humano procura entender sua trajetória de experiências na Terra. No livro Uma Nova Visão do Homem e do Mundo, Jaci Regis conduz a reflexões profundas de como o planeta será transformado pela contribuição prática do Espiritismo. Mais um lançamento da Letras e Textos Editora. Vendas pelo site e nas melhores livrarias. As obsessões pelo prazer são obsessões baseadas na fascinação, que é a mais grave de todas por um motivo muito simples. A pessoa não se dá conta que está obsidiada. Ela não percebe. E por que ela não se dá conta? Porque ela não se sente mal. Pelo contrário, ela se sente muito bem, ela se sente muito feliz,
Então ela poderá ser capaz de destruir a sua vida familiar, ela poderá ser capaz de destruir várias coisas importantes na sua vida em busca de ser feliz. Nós vemos pais largando filhos, relacionamentos se destruindo, porque as pessoas dizem, eu tenho direito à minha felicidade. Eu tenho direito de ser feliz, eu nasci para ser feliz. E quando a felicidade da gente se constrói em cima da infelicidade dos outros, nós temos que acender o sinal de que algo não está certo na nossa vida. Os prazeres da vida material, eles concentram a atenção do espírito que muitas vezes, por não perceber necessidades mais refinadas, projeta exteriormente o que lhe falta interiormente. Particularmente através de um sentimento que, dentre outros, talvez seja o mais perigoso para os processos de fascinação, que é a vaidade. Por que a vaidade? Porque a vaidade é um dos únicos sentimentos que faz com que o indivíduo não reconheça as suas falhas. Muito difícil resistir à vaidade, muito difícil resistir ao orgulho, muito difícil resistir ao egoísmo, porque a sociedade que nos cerca nos cobra atitudes que afloram estes sentimentos. Nós somos cobrados constantemente a nos apresentarmos muito bem, a sermos pessoas de sucesso. Só são felizes os que têm sucesso, né? Então, as pessoas isso acaba insuflando a nossa vaidade. Tem uma história interessante de uma senhora da alta sociedade que durante anos foi a mulher mais bem vestida da revista Vanity Fair. Um dia ela abriu a revista e o nome dela não estava na lista. Ela se suicidou se jogando do prédio do seu esposo. Por quê? Para ela ser uma das mulheres mais bem vestidas da revista Vanity, era mais importante estar viva. Quando é que isso acontece? Quando você abre mão dos seus processos individuais em nome dos processos sociais. Por exemplo, quando você namora aquele rapaz que as suas amigas gostam, porque ele tem uma aparência que todas querem, e não aquele que agradaria às suas necessidades psíquicas. Quando você troca o seu bem-estar pelo bem-estar do grupo. Nesse momento, você começa a abrir mão de si mesma. Nós acabamos nos deixando levar por essa aparência externa e que vem contaminando não só o nosso jovem, como também o pessoal na maturidade ou mesmo o pessoal que já está adentrando a velhice. Ou seja, a valorização do externo desqualificando o interno. Quais são os exemplos que estão sendo dados, né, de vaidade, de beleza, de perfeição, até para que isso não se torne uma coisa negativa? Como assim? Se a gente vê uma pessoa bonita e a gente quer ser como, pelo menos parecido com aquela pessoa, é uma forma natural até. Agora, quando nós começamos a fazer coisas que não está no nosso eu, que a gente começa excessivamente, desvaradamente atrás de alguma coisa, aí começa a pender muito para o excesso, e todo o excesso é prejudicial. Nós vivemos uma cultura eminentemente narcisista, né? Aonde está dito que a pessoa, para ser feliz, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser bonita, ela precisa ter poder, ela precisa ter prestígio. E as pessoas correm atrás disso. Como se alcançando isso, finalmente a felicidade. Finalmente a realização. Um padrinho de uma criança compra um brinquedo, custa um dinheiro enorme. E a criança escolhe brincar com a caixinha de fósforo. E você fica tentando empurrar o brinquedo caro e ela só quer aquele que custa R$1. Por quê? Porque a criança, quando ela busca o seu prazer, ela quer atender às suas necessidades. No momento em que você começa a abrir mão das suas necessidades em nome das necessidades sociais, você começa a se perder de si mesmo. É aquela menininha que liga para casa da amiga. Com que roupa você vai? Aí ela vai escolher uma roupa que seja compatível com a da amiga. Depois de algum tempo, ela vai usar rosa porque está na moda, mesmo que ela odeie rosa na sua intimidade. E aí ela vai